Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar do que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, fora ainda no primeiro tempo. Mas antes do jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0. O gol do Bruno Henrique de pênalti. E depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Jailson, ao Léo. Boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. O Mengão é campeão da Supercopa do Brasil, pôde ali dominar o jogo do início até o final, uma excelente partida do Flamengo. O Bruno Henrique fez 2 gols, o De La Cruz jogou um fino da bola e a imprensa elogiou demais o Mengão, essa atuação espetacular. O time do Felipe Luiz fez 3-0, no final acabou ali recuando um pouquinho, tomou um gol, mas não sofreu em nenhum momento ali pressão do Botafogo. Flamengo muito merecidamente é o campeão. Vamos acompanhar tudo que a imprensa falou, muitos elogios a essa grande conquista e principalmente ao domínio do Flamengo, que foi do começo até o final. O Mengão pressionando e fazendo ali 3 gols com muita tranquilidade. É isso que vamos ver a partir de agora. Acaba de atropelar o Botafogo 3-1. Certo? O resultado e a vitória, então, do Flamengo com Bruno Henrique, com Wesley, com vários destaques, com o Plata, não é? Jailson tá aqui comigo, Leonardo Bertozzi e também, claro, o Fábio Luciano. Vou começar por você, Jailson Vilas Boas. Boa noite. Boa noite. Que grande atropelo, que grande vitória do Flamengo, mais uma vez campeão da Supercopa. Boa noite, Bruno. Boa noite, fã de esporte. Fábio Luciano, prazer. Léo, boa noite a todos. Mais um atropelo, realmente, a pressão do time do Felipe Luiz, o Flamengo marcando em cima o jogo todo, não deixou o Botafogo respirar, não deixou a equipe sair jogando em momento algum. E hoje, sim, os 2 meio-campistas, né, que a gente estava falando semana passada do Almada e Savarino, hoje o Almada realmente fez muita falta a mudança na formação da equipe. Jogar com 2 pontas abertos e não com Savarino e Almada revezando ali a construção do Botafogo hoje fez muita falta. E o Flamengo se aproveitou disso para pressionar a defesa do Botafogo e não deixar a equipe sair jogando. Teve a estreia do Arthur também, jogando ali no lugar do que seria do Luiz Henrique, mas o Flamengo passou por cima e muito bem, fora ainda no primeiro tempo. Mas antes do jogo ser interrompido, o Flamengo já vencia por 1-0. O gol do Bruno Henrique de pênalti. E depois, quando voltou, o Flamengo parece que voltou mais forte ainda. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Jailson, ao Léo. Boa noite a todos. Parabéns ao Flamengo, né, nação rubro-negra, por mais essa conquista. E, enfim, o Flamengo mostrou hoje que está um passo à frente do Botafogo, né, Bruno? Seja na questão tática, né? Então, assim, tem as ideias do Felipe Luiz já colocadas em campo. O Botafogo hoje não tem treinador, né? Um treinador efetivo, o treinador que, enfim, à altura do que é o Botafogo. Então, assim, na questão física também o Flamengo se mostrou mais forte, né? Seja nas disputas, seja na intensidade de jogo. E aí, através de tudo isso, aparece a questão técnica, né? Então, acho que o Bruno Henrique foi o grande protagonista da decisão, mas a gente pode exaltar outros jogadores, né? O Wesley, o próprio Pulgar, enfim, o Plata, que teve muito bem também, o sistema defensivo do Flamengo, que funcionou durante quase todo o jogo. Então é isso, o Flamengo está num estágio, na minha opinião, um estágio à frente do Botafogo e por isso foi tão superior na decisão de hoje. E se o Botafogo não tem um treinador, Léo, que treinador que o Flamengo encontrou, hein? Pois Mais bom, uma vez. Boa noite, Bruno, boa noite, Jailson, boa noite, Capita, boa noite ao nosso fã de esportes. Dá para entender que os 2 times estão em momentos diferentes de temporada, né? De pré-temporada e de temporada. O Botafogo fez uma opção e o John Textor falou textualmente isso, prefiro escolher certo do que escolher rápido. Como fez ano passado. Sim, então assim, ele falou, não vou colocar o carro na frente dos bois só para ter um técnico na Supercopa ou na Recopa. Só que não é só isso, né? A questão do elenco também, o elenco do Botafogo não está pronto, o elenco do Botafogo ainda tem lacunas e o elenco do Flamengo é o contrário, né? Ele não só não tem lacunas, como jogadores que fizeram muita falta no passado, voltaram. Quer um exemplo? Você tem um Luiz Araújo para entrar no segundo tempo. Né? E ele entra, ele faz muita diferença para o 3-0, para o gol que mata o jogo. E os jogadores que já estavam lá continuam também em altíssimo nível. Então, assim, reforçar tudo que o Fábio já disse aqui. O Wesley, que é um jogador que quase saiu, ficou e depois que ficou, tem jogado sempre em alto nível. Hoje, de novo, não só no aspecto defensivo, mas também no ofensivo, chegando muito bem à frente. Então, assim, o Flamengo me parece hoje ter um time muito forte, mas também um banco que nenhum outro time do Brasil tem. E isso para uma temporada tão desgastante que vai ter esse ano, inclusive um Mundial de Clubes, o que vai
pode levar esse número de partidas lá para o alto, porque você imagina o Flamengo chegando à reta final de todas as competições, é muito bom que o Flamengo tenha um elenco tão qualificado. Né? O próprio Bruno Henrique foi um cara que naquele momento de renovação, e passada a renovação, a gente chegou a discutir se o Flamengo tinha se antecipado ou não em renovar com o jogador, até porque tinha concorrência naquele momento, né, Jailson? De repente ele vira o titular e mais uma vez é protagonista de um título. Mas aí é o Felipe Luiz. Numa boa. Os 3 anos, a gente falava, né? 3 anos da renovação do Bruno Henrique, tinha acabado de ter aquela contusão muito séria, enfim, teve aquele imbróglio todo, se resolveu, teve a renovação, só que aí o Felipe Luiz volta a jogar no 4-4-2. É impossível não falar de sistema tático num momento como esse, porque aí o Bruno Henrique volta a ser dupla de ataque. Hoje ele não com fica o mais Gonzalo. hoje com Plata e não fica mais lá aberto na ponta esquerda, marcando lateral ou com o pé na linha lateral. Ele volta a ser dupla. Aí ele no esticão, vai para cima, consegue ter associação com o cara que está próximo dele. E aí você vai tirar o melhor do jogador. Por isso que ele foi tão decisivo. Tanto com a pressão em cima também. O Flamengo teve a pressão muito grande, muito forte em cima. Os gols foram basicamente assim. Primeiro gol, roubada de bola depois do lateral mal cobrado. A bola vai no Bruno Henrique sofre o pênalti. O terceiro gol do Luiz Araújo, roubada de bola também. Entendeu? Aliás, são duas jogadas em cima do Lucas Halter. Em cima do Lucas Halter, exatamente. Né? Porque é o pênalti feito e depois a bola perdida pro Luiz e assim, Araújo. dá até para dizer que no segundo gol também ele podia ter fechado mais o espaço ali, né? Ali não é um gol de erro individual, mas também poderia ter feito melhor. E, assim, a qualidade das finalizações, né? A qualidade da finalização do Bruno Henrique no segundo gol, assim, é uma bola que ele tem pouco tempo ali para decidir o que fazer. De primeira. Ele podia querer carregar um pouquinho mais e ele já bate ali de primeira. Então, cara, assim, e a gente viu, né? A gente comentava fora do ar aqui, né, Fábio? A emoção do Bruno Henrique no final do jogo. Que não tem taça pequena, cara. Taça é taça e ponto. E você vai se tornar o maior vencedor da história de um clube como o Flamengo. Então, não é pouca coisa, não. O Bruno Henrique é o nome do jogo para mim. Ele e, nessa conta, o Arrascaeta. 14, é isso? 14. E tem um detalhe no segundo... Vitórias e títulos. E tem um detalhe no segundo gol. Maluquice. Eu estava curioso ali assistindo o jogo, porque o Flamengo estava pressionando muito o Botafogo, não estava deixando o Botafogo sair. E eu fiquei curioso para saber quando fosse o contrário. E foi quando nesse lance, né? Foi o segundo gol. Quando o Botafogo pressionasse o Flamengo, o que o Flamengo ia fazer? O Flamengo foi recuando a bola, foi no Rossi. E aí o Rossi quebra perfeitamente no Plata. E aí a zaga do Botafogo hesitou, o Plata deu a casquinha e aí sai no Michael. Então até na quebrada... O que o Flamengo obrigou o Botafogo a fazer, que era o John quebrar as bolas, que o John acabou errando hoje, quando o Botafogo obrigou o Flamengo a fazer, o Rossi acertou. E aí 2-0 num clássico desse tamanho. Com o time nem conseguindo sair jogando, você já dificulta muito. Que chama atenção também, isso é um início de trabalho, né, de ano, de trabalho não mais de ano. E as ideias do Felipe, elas estão muito claras, parece, na cabeça dos jogadores, né, Bruno? Então, assim, como o Jailson falou, Léo, assim, a marcação sob pressão, quando ela não acontece, tem uma retomada muito rápida de posicionamento, né? Então, você vê esses jogadores de beirada, o Gerson também, que às vezes atua centralizado e um pouco mais para o lado direito, o Michael, que faz esse corredor, né? Então ele volta para acompanhar a marcação. Então, são sincronismos de movimento já, né? Então, assim, o Felipe falou sobre isso na pré-temporada, o quanto ele ia trabalhar esses aspectos táticos, porque, como ele mesmo falou, ele tem nas mãos, na opinião dele, o melhor elenco da América do Sul. Mas isso tem que estar conectado, né? Essa movimentação. O Flamengo, em alguns momentos, joga com 4 homens de frente, 4-2-4, né? É isso, um vários 4-2-4. Então, assim, isso é muito bacana quando o time está pressionando alto, mas também tem que ter um comprometimento na hora da retomada. Esse gol, né, que parte do Rossi. Então, assim, a ligação rápida, né, a raspada. Então, você vê que também tem uma movimentação de saída em contra-ataque. Então, isso é o início de trabalho. Né? O Botafogo, como a gente já falou, está num outro estágio, mas chama a atenção, assim, as ideias que o Felipe tem colocado para esse grupo, a maneira como esses jogadores têm absorvido tudo isso. E aí o que foi apresentado em campo hoje chama a atenção, porque o Flamengo foi dono do jogo durante os 90 minutos, teve esse controle das ações, mais finalizações, intensidade muito maior do que até o próprio Botafogo nessa questão de mano a mano, de decisões tomadas. Então é isso, assim, é o início de trabalho, é um título importantíssimo para o Flamengo, importantíssimo para o Bruno Henrique, para o Arrascaeta, né, que se colocam hoje como os maiores ganhadores de títulos do Flamengo, mas chama a atenção pela maneira como esses jogadores têm absorvido as informações do Felipe Luiz. Porque ainda é um início de trabalho também do Felipe. Sim. São 19, 20 jogos, né, Léo? Sim, uma derrota, 2 títulos. Lembra que Jesus tinha essa estatística também, mais títulos que derrotas? E assim, ele tem um conhecimento do elenco muito bom, ele tem o respeito do elenco. Você percebe que assim,
respeito não é uma questão de idade ou de veterania, né? É uma questão de conhecimento. Né? E ele transmite esse conhecimento para o jogador. Acho que quando o jogador treina a semana e no jogo a coisa acontece, ele sente confiança no trabalho do treinador. E me parece que o ambiente no Flamengo hoje em torno do Felipe Luiz é muito favorável, né? Porque não que os outros treinadores não tivessem conhecimento também, né? Sim. Mas como o Felipe consegue passar isso para os jogadores é o que chama a atenção e como eles absorvem, né? E também é um treinador hoje que já jogou com a maioria daqueles caras, né? Então, assim, é lógico que os jogadores do Flamengo se sentem muito bem com o Felipe, né? Entendem as ideias, enfim, respeitam muito o profissional que é o Felipe e a pessoa também, esse trato que ele tem com os mais jovens, enfim. Então é isso, é lógico que os treinadores que passaram no Flamengo tinham muita informação, mas eu concordo muito com o Léo, acho que os jogadores de hoje, eles não querem saber muito de idade, seja você um pouco mais velho, mais experiente, seja você jovem, você tem que ter informação para passar. E isso acho que fica muito claro nas declarações do Felipe. Que, assim, ele vai passar informação para os jogadores, né? Ele vai cobrar isso deles também, mas são muitas informações em todos os aspectos do jogo. Então, eu acho que os jogadores do Flamengo, na questão técnica, eles, né, é algo que chama muito a atenção, porque a gente sabe da qualidade desse elenco. Então, assim, qualidade de elenco, boas informações de um treinador, eu acho que fazem o Flamengo ter um ano de boas perspectivas, já começa muito bem com uma conquista, mas olhando para 2025, parece que o Flamengo está construindo algo muito especial. Então tá aí, né, um pouco do que rolou nesse pós-jogo. Diz o que você acha, diz o que você pensa, diz o que você achou dessa grande partida do Flamengo. Um domínio muito grande do Mengão, muitos elogios da imprensa aí, completamente rendidas à grande atuação do Flamengo, ao time que o Felipe Luiz montou. Diz o que você acha, comente abaixo, é importante demais a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos, valeu!